Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu vim aqui para começar um trabalho com vocês um pouco diferente do que eu tenho feito até agora. Eu quero ver se eu faço umas três aulas que seria o equivalente a uma abordagem terapêutica. Assim, eu acho que não fica aquela coisa passiva de vocês me ouvirem e simplesmente aquilo entrar como conhecimento. Eu quero ver se eu consigo fazer uma abordagem terapêutica no sentido de levar a vocês alguma coisa ativa, a uma terapia interna, a uma participação, uma coparticipação na gravação e não uma passividade. Então eu vou tentar, vocês vão, através das respostas, vocês vão me dar dicas se isso vai funcionar ou não, porque realmente eu não sei. Mas qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte: eu pensei, e não sei se vocês devem todos conhecer a figueira, a parábola da figueira estéril de Jesus. Então, partindo disso, veio para mim uma noção, seria da árvore. O que é a árvore? A árvore é a nossa vida, a nossa árvore. Cada um de nós temos uma árvore que é a nossa vida individual, simbolizada pela árvore. Então veja, a gente nasce de um homem e uma mulher, de um óvulo de um espermatozoide, que se transforma numa semente. Essa semente é o DNA da nossa individualidade. Essa semente que vem do nosso pai, nossa mãe, mas ela não é a nossa individualidade, porque nosso pai e nossa mãe poderão jogar muitas outras sementes. Cada um de nós é essa sementinha. Então, vamos fazer esse exercício de vocês tentarem se veem como uma semente, e esse pai e essa mãe seriam um iniciador dessa semente. Então, cada um de nós começa a vida como uma semente. Isso é real mesmo, a gente é uma sementinha. Essa sementinha vai ser semeada num solo. O que é o solo para cada um de vocês? Então, vamos ver. O solo de cada um de vocês é o lugar onde você nasce, é a sua família, é a tua sociedade em torno. Então, quando a gente pensa o seguinte, tem solos que são de pedregulhos, tem solos de espinhos, tem solos de uma terra árida e tem solos de uma terra fértil. Cada um de nós nos é dado, quando a gente nasce, um tipo de solo. Não tem como a gente ter um controle, escolher. Aliás, eu sou espírita, e acredito que existe uma escolha, mas aí é um outro departamento que uma outra hora a gente vai conversar. Mas então cada um de nós tem um solo onde a gente germina. Então vamos pensar cada um como foi, pergunta para cada um de vocês. Se eu estou falando isso, como é que vocês veem o solo onde vocês nasceram? Foi um solo fácil? Foi um solo fecundo, vocês foram muito regados, foram muito adubados ou não? Foi um solo que vocês tiveram que lutar, que vocês tiveram que buscar o sol, que vocês tiveram que buscar a sua própria luz? Então cada um vai pensar no solo que recebeu, no solo onde vocês foram semeados. Nós todos somos árvores de vida, nós somos uma árvore de vida, nossa vida é essa árvore de vida. Então, tentam ver aonde que a semente de vocês, como foi essa família, como foi esse entorno. Vocês tinham por exemplo, vamos dizer assim, muita cobrança, muita coisa negativa, que seria muito vento, que levava embora a terra, aquele esforço daquela árvorezinha, suas primeiras folhinhas foram as suas tentativas de começar a pôr a cabeça no mundo. Então, todos nós começamos a nossa vida como uma semente, a gente foi crescendo, então a gente começou a se comunicar com o ambiente, a sementezinha começou a brotar, começou a pôr a cabecinha para fora, começou a olhar do lado e começa a crescer. Esse crescimento a gente começou a engatinhar, a gente começa a andar, a gente começa
a ficar dona, a semente brotar, a gente começa a ficar dona do nosso corpo. Isso demanda um esforço, gente, imenso. O esforço de uma sementinha que começa com óvulo e espermatozoide para virar aquela criança que está andando, que está atravessando uma sala, que está indo para o mundo, é um esforço imenso. Então a gente tem que ver como a natureza, que maravilha que é essas leis da natureza, como isso funciona para todo mundo, em qualquer época, em qualquer sociedade, essa semente é germinada da mesma forma. Claro que segundo as condições que a gente se encontra. A nossa terra foi fértil, a nossa terra foi árida, a nossa sementinha foi muito cuidada, a nossa sementinha cresceu meio ao Deus dará. Então cada um vai tentar fechar os olhos e se imaginar semente. Então eu conto que vocês entrem nessa imaginação ativada. Isso é muito importante. E vocês vão começar a me falar, olha, eu senti tal coisa, se vocês quiserem, senão a gente vai continuar de toda maneira. Você foi nutrida pela sua mãe, pelo seu pai, pelo ambiente? Você era uma criança que foi bem nutrida ou você teve que crescer na marra? Você teve que se virar para crescer numa terra difícil ou você teve todas as facilidades? Então começa a perceber que a tua vida começou ali. Você começou a crescer, você começa a se desenvolver. Senão você não estaria aqui hoje me ouvindo. Então todos nós tivemos esse começo, cada um viveu esse começo de uma forma, que é importante a gente sair um pouco daquela de culpar o pai ou a mãe porque eu não tive. Não, vamos ver o nosso DNA individual, o que a gente se tornou. Então a gente foi crescendo, a gente foi andando, falando, dominando o mundo, indo para as relações sociais, então começando a brotar, começando a nos relacionar com o nosso jardim em torno, com as pessoas que estavam do lado. Certas situações são extremamente favoráveis para nós, como a nossa árvore da vida, e a gente vai crescendo, cada um da sua maneira. Inclusive, o interessante é perceber que cada um de nós tem um DNA que o Jung chama nossa individuação, nossa individualidade. Aquilo que te torna único, que te torna um indivíduo, que ninguém está no lugar que você está e é igual a você. Então, essa individualidade, a gente vai ter essa raiz, que é essa árvore, lembre-se que a árvore vai ter a raiz dentro do teu self. Self eu chamo, self é consciência profunda, ou se vocês preferirem, a nossa alma, é Deus dentro da gente. Então, essa raiz vem lá do nosso profundo. Essa raiz ela enraiza, e essa semente vem desse profundo, ela vai enraizando. E isso é muito importante vocês perceberem que cada um de nós forma uma árvore, cada um de nós é um. Então nossa sociedade hoje, ela procura fazer uma coisa que eu acho extremamente perigosa, extremamente nociva. Ela dá modelos de atitude, modelos de comportamento, modelos de maneira de viver, modelos, enfim, tudo entra numa coisa, as pessoas procuram vamos supor, elas procuram se encaixar num determinado modelo. Isso que é assim, deve se morar assim, deve se viajar para tal lugar, deve se vestir assim, deve falar assim, deve estudar assim, enfim. Esse modelo imposto não pode funcionar com todas as árvores, com todos os indivíduos. Claro que a gente tem que ter esse fator G, que é esse fator da sociedade influenciando. Isso seria o que a sociedade nos influenciando? O sol que brilha, a chuva que vem, o terreno que a gente é implantado. Então, isso é nossa sociedade. Agora, o indivíduo que brota dali é uno, é um indivíduo. Cada um de vocês que estão me ouvindo é um. Cada um de vocês que está me ouvindo vai responder o que eu digo de uma forma individual. Isso é muito bonito, porque isso mostra o que cada um é em si, e não o que o mundo diz que a gente deva ser.
Então é muito bacana quando a gente começa a perceber a nossa árvore crescendo, se ela foi favorecida ou não. Às vezes a árvore, coitadinha, ela tá ali com árvores imensas do lado, que são pessoas, opressões sociais imensas, e ela está fazendo um esforço para buscar o sol, para buscar quem ela é. Ela faz um esforço de crescimento tremendo. Outras não. Outras nascem e tem um espaço, o adubo, o espaço, o lugar que favorece, elas crescem facilmente. E isso é muito importante você perceber as suas verdadeiras facilidades ou dificuldades. Não quer dizer que aquela árvorezinha, coitada, que cresceu meio exprimida, ela pode ter uma força maior. Ela pode ter dentro dela, ela lutou mais para chegar à luz do sol, então ela pode ter uma força maior do que aquela que recebeu de fora, que teve que fazer menos esforço. Outra coisa importante a gente verificar que você não pode igualar, por exemplo, uma mangueira, um mamoeiro, uma parreira. Cada planta, cada árvore é, de alguma forma, diferente da outra. E a gente está vivendo num mundo que se pede, quase que se massifica as pessoas como modelos iguais, entendeu? As pessoas nunca quiseram ser tão diferentes, fazendo coisas para serem diferentes, e nunca foram tão iguais. A gente entra hoje numa casa, as casas são praticamente iguais, as pessoas se vestem de uma forma igual, que um lado é bom, um lado permite que todos nós possamos ter as mesmas coisas, mas a gente não pode perder esse âmago, esse indivíduo que a gente é, que a gente carrega nas nossas raízes. Então, muito importante é eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios, porque isso vou fazer umas 2, 3 palestras sobre a árvore, o crescimento dela, e tem muitas outras coisas, a função de uma árvore, inclusive. Então, para quê? Por quê e para quê? Então, por enquanto, vocês vão se sentir, fazer esse exercício de se identificarem como árvores e tentarem imaginar que árvores vocês se sentem. Que árvore eu me sinto? Como vão ser meus galhos? Eu vou ser uma mangueira? Eu vou ser uma árvore que cresce, uma palmeira imperial? O que eu me identifico como árvore? E no sentido de buscar o significado para a sua própria vida e para a sua psique. Então, eu espero que vocês gostem dessa nova abordagem, onde vocês se tornaram mais ativos, e eu vou continuar. Depois tem mais o segundo tópico, o terceiro também. Então eu espero que gostem. Um beijo para todos vocês. Tchau. Até a próxima.